Tudo certo por aí? Esperar o povo entrar um pouquinho para poder começar. Esperar o povo chegando, o povo está entrando. Esperar mais um pouquinho para ver se o povo entra para a gente começar. O povo está entrando devagar. Aguardando a entrada do pessoal. Mais um minutinho e a gente começa. Pessoal chegando, o pessoal está entrando. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Giovana. Tudo bem com você? Tudo e o senhor? Eu estou aqui aguardando o pessoal entrar. Beleza. Mais um minutinho e a gente começa. Boa tarde, professor. Boa tarde, Alessandro. Tudo tranquilo? Tudo na paz, e o senhor? Tudo na santa paz da misericórdia. Amém, senhor. Ô, Gabriel, boa tarde, Gabriel. Gabriel me mandou um bom dia agora, quando assim está acordando agora. Natan, boa noite, né, Natan? Boa tarde, rapaz. Tá dormindo ainda? O pessoal acorda meio-dia e acha que ainda é de manhã. Boa tarde, Kenzo. Boa tarde, Gabriel. Gabriela Félix. Boa tarde, Felipe. O pessoal está entrando devagar, mas está entrando. Tarde, Olavo. Tudo tranquilo? Boa tarde, Felipe Leal. Tranquilo? Boa tarde, Ayumi. Vamos chegando, vamos entrando, se acomodando na cadeira, bem tranquilo. Põe a garrafinha d'água do lado. Boa tarde, Olavo. Bom, quem entrou, entrou. Quem não entrou, vai entrando aos poucos.
Para início de conversa, nós temos trabalhado a questão da cultura e natureza. Para hoje ver um pouquinho mais a respeito disso, vamos falar de identidade cultural, vamos ver o que é identidade cultural, o que comanda a postura de uma identidade cultural, certo? Deixa eu pegar aqui, peguei, ocultei, certo? Então, nós temos a formação da identidade cultural. O que seria a identidade cultural? O que faz com que toda cultura tenha uma identidade? Então, é um mito do discurso fundante de uma sociedade. Possibilita a organização de modo de vida dos membros através da cultura. Então, tudo ligado diretamente à cultura. Todas as pessoas que participam da sociedade possuem uma identidade cultural. Todos nós temos uma identidade cultural, e esta é construída através do processo de socialização, vivendo em diversas instituições. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, ok. A ideia de cultura como um elemento fundante da estrutura social. Então, tudo que passa, nem que seja identidade cultural, outras coisas, perpassam pela instituição cultura. Então, a cultura é um fator determinante para toda a sociedade. Lembrando que a cultura é própria do ser humano, só o ser humano constitui a cultura, certo? Os animais não formam cultura, por favor. Os animais não são formadores de cultura. Eu preciso de pelo menos 2 ou mais indivíduos para formar cultura. E um indivíduo sozinho, um indivíduo na singularidade, ele não forma cultura, ele não estabelece a formação da cultura. Então, a cultura, eu preciso de 2 ou mais indivíduos para formular um determinado laço cultural. Por que isso? Porque eu preciso da socialização, como nós acabamos de falar. Socialização é a capacidade de viver em grupo. Então, no processo de socialização, se forma o elemento cultura, se forma o elemento primordial da identidade cultural, da cultura. Então, nesse aspecto, a cultura é um elemento propício para o desenvolvimento das práticas do indivíduo. Tá? E essa é constituída através do processo de socialização. Então, a socialização é o processo fundamental para estabelecer a ideia de cultura. Essa é construída através do processo de socialização, vivenciado nas diversas instituições sociais, seja escola, seja família, seja Estado, seja religião, você estabelece a socialização, ou seja, você estabelece a troca cultural com esses indivíduos, você estabelece necessariamente a estrutura de identidade, de estabelecimento das normas, regras da sociedade, você incorpora basicamente como um elemento estrutural da cultura. Você molda a sua ideia. Identidade cultural é um processo de vivências sociais tecidas através do compartilhamento de patrimônios simbólicos e históricos, pelos quais nos sentimos pertencentes a um grupo ou uma cultura específica. Então, necessariamente, eu posso estar presente dentro de um grupo, posso fazer parte dentro do grupo da cultura. Então, essas ideias estão formadas diretamente com o passar do tempo. Então, no aspecto cultural, o aspecto cultural é um aspecto muito importante para se formar cultura. Então, para eu formar a cultura, eu tenho que primeiro estabelecer o processo de socialização, de trocas culturais. Eu tenho que me socializar em grupo. Depois disso, eu formo basicamente a estrutura do pensamento social na estrutura do desenvolvimento básico, ou de um grupo ou de uma cultura. Então, a identidade cultural vai me dar ou uma identidade do grupo ou a identidade da cultura que eu vou pertencer. Então, de acordo com o grupo a qual eu pertenço, eu formo minha identidade cultural, de acordo com o grupo ou com a cultura a qual eu pertenço. Então, vai formar um resultado direto da sua identidade cultural, certo? Então, essas ideias estão categoricamente alicerçadas na estrutura de formação da cultura, ou da identidade cultural como um todo. Tá? Então, essa é a ideia. A identidade cultural. No processo de desenvolvimento psicossocial, cada indivíduo é socializado para interiorizar
sua cultura, caminho a trilhar. Então, temos essas ideias. Dentro da cultura, eu vou ser socializado mediante a cultura para poder alicerçar diretamente a busca por elemento social, elemento estrutural que está no universo cultura. Então, para isso, a cultura modela o indivíduo e é modelada por ele, conferindo-lhe uma identidade. Através da cultura, que o ser humano aprende técnicas de natureza, controlar a própria natureza. Então, aqui estamos nós dentro dessa ideia de cultura, dentro dessa ideia máxima de transformação cultural, porque tudo vai ser ligado diretamente à estrutura da cultura. Então, todo o caminho a trilhar, o caminho a percorrer, vai estar alicerçado diante da cultura. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu experimento dentro da sociedade, vai estar alicerçado no caminho da cultura. Porque a cultura, ela é um caminho a trilhar, ela é um caminho que todos têm que fazer, e perpassa diretamente sobre as estruturas do conhecimento. A cultura é um valor atrelado, tá? Atrelado a tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu faço. Então, mediante isso, a cultura estabelece-se como um elemento a ser trilhado, a ser compartilhado, a ser vivido, e dentro desse processo como um todo, dentro dessa área, dentro desse pressuposto. Então, a cultura vai ser o fator de identidade do indivíduo para poder estabelecer dentro de um grupo, dentro de uma sociedade, dentro da esfera. Então, por ele ser socializado dentro desse grupo, ele vai aprender as normas e as regras desse grupo. Tá? Tudo aquilo que vai tocar o grupo vai defender as normas e as regras dessa sociedade a qual ele pertence. Então, tudo isso vai estar categoricamente voltado para a estrutura a qual ele pertence. Ele pertence a um grupo, ele pertence a uma sociedade a qual ele vai trilhar o caminho a ser percorrido, tá ok? Dentro dessa área, dentro dessa ideia, o caminho a ser percorrido transforma o indivíduo naquilo que ele gostaria de ser, naquilo que ele gostaria. E em relação a isso tudo, tá? Deixa eu voltar à apresentação. Em relação a isso tudo, ao indivíduo que estabelece o contato com a cultura, ele estabelece o domínio sobre as normas, sobre as técnicas que existem em sociedade, tá? Então, a cultura modela o indivíduo e é modelada por ele, conferindo-lhe uma identidade. Então, se eu falo assim, 2, 3, titia, você já vai saber que é de Corumbá, de Mato Grosso do Sul. Se eu falo Itapega, você vai saber que é Campo Grande. Se eu falo Oxente, Mainha, você vai saber que é lá da Bahia. Se eu falo Uaiço, você vai perceber que é de Minas Gerais. Se eu falo perdeu, mano, você já sabe que é São Paulo. E diante disso, desenvolve uma identidade ao indivíduo, uma identidade ao grupo. E a identidade é o vasto grupo de indivíduos que desenvolvem ela, que ela vai estar diretamente voltada para a estrutura do desenvolvimento do grupo. Deixa eu passar aqui. Passei. A cultura é o gênero social e a formação da identidade. Por favor, gênero social quer dizer que a cultura é passada pela sociedade. Ela não, já falei a última aula, falo hoje novamente. A cultura não é herdada biologicamente. Não pode se herdar a cultura biologicamente. A cultura, você aprende a cultura. Então, está no processo de formação do sujeito o elemento cultura. Então, para isso, quer dizer que você não tem nada de cultura a partir do momento que você nasce. Você não nasceu já dentro, você nasce dentro de uma cultura, mas você aprende a viver a cultura. Não que a cultura seja pronta biologicamente. Eu já nasci com a cultura. Não. A cultura você aprende aos poucos, aprende como ela vai ser formada aos poucos. A cultura aprende-se, reaprende-se, retransmite-se, reproduz-se de geração em geração.
não está inscrita nos genes, mas, ao contrário, no espírito cérebro dos seres humanos. Então, a cultura não tem nenhuma formação biológica que estabeleça diretamente a sua formação. Ao contrário, o espírito cérebro dos seres humanos que fornece o elemento cultura. Então, o elemento cultura é um elemento social e não biológico, tá ok? O elemento social e não biológico. O gênero social conserva-se e reproduz-se por uma comunidade de espírito cérebro. Então, essa ideia é fundamental, que a cultura não tem uma transmissão biológica, existe praticamente uma transmissão social do elemento cultura. Vou falar mais uma vez. A cultura não pode ser herdada biologicamente, ela é uma herança social que vai passando de geração em geração. E você, quando nasce, você passa a aprender a cultura, de forma que ela torne-se cada vez mais ampla dentro do interior da sociedade, certo? Então, no interior da sociedade que a cultura vai se desenvolvendo. Quem produz cultura? Produz cultura o ser humano no processo de hominização, tá? Os gêneros biológicos não produzem cultura, ou seja, animais não produzem cultura. O único ser capaz de produzir cultura é o ser humano. Veja essa imagem, tá? Foi criada por o ser humano. Você não vai ver um cachorrinho pegando o cinzel e o martelo e dando forma a um mármore. Então, você nunca vai ver um cachorrinho saindo na rua cantando e dançando. Você nunca vai ver um cachorrinho saindo pelas ruas estabelecendo as suas ideias de desenvolvimento intelectual. Você nunca vai ver um cachorrinho estabelecendo as suas ideias, estabelecendo o seu pensamento. Agora, o ser humano você encontra como transmissão de cultura, como elemento transformador da cultura. Então, o único ser capaz de formar cultura é o ser humano. Os outros animais não têm essa capacidade de formar cultura. Grava isso, por favor. A cultura se expressa em um conjunto de valores e costumes de um povo. Então, a cultura ela vai se transformando de acordo com os costumes de um povo, de acordo com as ideias que o povo vai colocando, que vai tecendo, que vai transmitindo de geração em geração. Então, conforme o elemento transmissão de geração em geração, a cultura vê-se num ambiente propício de desenvolvimento. Todos os elementos culturais são aprendidos e compartilhados através da prática social. Então, tudo aquilo que nós temos a respeito de cultura é aprendido e compartilhado através da prática social. Não existe nenhuma outra forma de transmissão da cultura a não ser o compartilhamento das práticas sociais. Então, tudo isso se estabelece num elemento chamado de cultura. Tá? Nós temos a transmissão dos elementos da cultura através dos elementos das práticas sociais, e dentro disso nós temos o desenvolvimento da prática da identidade cultural. Então, em relação a isso, nós temos as ideias voltadas para os elementos que são aprendidos e compartilhados. Tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu compartilho na sociedade é um elemento cultural. Por exemplo, você aprende língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, filosofia, sociologia, história, geografia. Você aprende tudo isso na escola. Quando você aprende, você está compartilhando uma prática social. Você está aprendendo as disciplinas, mas você está, ao mesmo tempo, recebendo cultura. Seja o professor, seja a professora, vai transmitir a cultura para vocês. Independentemente de se você quer ou não, na escola é transmitida a cultura para todos nós. Então, chega um elemento de que nós vamos aprendendo e compartilhando. Ao mesmo tempo que você aprende, você compartilha a cultura com os traços sociais estabelecidos pelo indivíduo, pela sociedade e pelo professor. Certo? Então, tem um compartilhamento de ideias, um compartilhamento de relações sociais, um compartilhamento da socialização, certo? Um compartilhamento de ideias do processo de socialização.
Então, em relação a isso, nós temos, tá, o indivíduo como formador de cultura e as práticas de compartilhamento social. De um lado e do outro, eles se casam, tá ok? Eles se casam formando a cultura. Então, compartilhando a socialização, compartilhando o elemento de socialização, eu formo a cultura. Então, a cultura é um elemento que é partilhado, aprendido e compartilhado entre os sujeitos, não é algo único, fechado, não é algo que eu vou ficar isolado nela, não, eu não me isolo na cultura, a cultura é compartilhada, seja na escola, seja em casa, seja na religião, seja no trabalho, seja no grupo de amigos, seja na sociedade, você compartilha a cultura, você estabelece o compartilhar da cultura, certo? Então, isso se estabelece mediante a postura do elemento cultura como um todo. Então, todos os elementos culturais, falando aqui, todos os elementos culturais são aprendidos e compartilhados através das práticas sociais. Então, todos os elementos culturais, eu digo todos, tudo aquilo que você tem de cultura, tudo aquilo que você vai passar como cultura, são elementos aprendidos e compartilhados através das práticas sociais. Todos os elementos culturais são aprendidos e compartilhados. Tudo isso quer dizer que você não está sozinho. Tudo isso quer dizer que você compartilhando, quer dizer que você está junto com outras pessoas. Essas outras pessoas também têm cultura, então elas compartilham essa cultura com você, compartilham esse elemento da cultura com você, compartilham diretamente a estrutura de expressão dentro da sociedade. Então, isso é um fator, um elemento clássico de desenvolvimento da cultura, certo? A cultura, temos vários aspectos, os aspectos tangíveis e os aspectos intangíveis. Dos aspectos tangíveis, nós temos a cultura material, dos aspectos intangíveis, temos a cultura não material, tá ok? A cultura não material. A cultura material, nós temos objetos, símbolos e tecnologia, que são tangíveis. No elemento cultura material, nós temos bandeira, carro, talheres, relógio, mesas, cadeiras e tudo mais. Tangível é tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que tem existência física. O aspecto intangível, crenças, valores, ideias, perdão. Tá? Cultura não material, temos democracia, fé, amor, paz, amizade, conhecimento e tudo mais. Então, isso é para diferenciar a cultura material da cultura não material. Cultura material, todos os aspectos tangíveis dentro da sociedade, ou seja, tudo aquilo que eu posso tocar dentro da sociedade. Aspectos intangíveis são aqueles que eu sei que existe, mas não existe, não possui existência física, eu não posso tocar, eu não posso pegar. Então, mediante essas ideias, nós temos basicamente a cultura imaterial ou cultura não material, nós temos, a cultura não material, nós temos a democracia, fé, amor, paz, amizade, conhecimento e tudo mais. Isso como cultura não material. Como cultura material, tudo aquilo que eu posso tocar, tudo aquilo que eu posso pegar, tudo aquilo que possui existência física, como uma talher, como um machado, como uma mesa, como uma cadeira, como uma televisão, como um automóvel, como um carro, como uma moto, como um caminhão. Então, são elementos da cultura material. A cultura não material, tudo aquilo que eu não posso pegar, seja música, seja dança. A dança, eu não consigo pegar a dança. Eu vejo os dançarinos, eu vejo as pessoas dançando, vejo o movimento delas. Eu não consigo pegar esse movimento, não consigo pegar a dança. Então, a música também um aspecto não material, porque eu não consigo pegar a música. Eu apenas sei produzir a música mediante um instrumento, mas não fica diretamente a cultura tudo mais. Só um pouquinho. Força Aérea. Eu moro perto da base aérea.
Também fica todo dia, toda hora passando avião da Força Aérea aqui. Moro perto da base aérea, desculpem o barulho, tá ensurdecedor. Toda hora passa Tá um passando avião. agora aqui, ó, professor. Então, aqui acabou de passar, deve estar passando aí do seu lado. Tudo tranquilo, professor. Passando agora aqui em casa também. Então, ainda Zé, bem que... Oi, eu vou reiniciar o meu Windows aqui rapidinho, aí eu já volto, tá? tá ok. Desliga o microfone. Ah, tá, desculpa. Certo? Aí nós temos, assim, intervenções culturais. Eu tenho a paisagem natural e tenho a paisagem cultural. Que o que seria a paisagem cultural? Seria onde o homem transforma, toda a paisagem que o homem transforma. Então, temos a paisagem cultural. A paisagem natural é aquela que está intocada pelo homem. O homem ainda não tocou, o homem ainda não transformou. Como, por exemplo, uma cidade. Uma cidade é paisagem cultural porque é a ação do homem. Um exemplo de uma paisagem natural é qualquer ambiente que não tenha sido tocado pelo homem, qualquer ambiente que seja ainda estrutura natural de seu desenvolvimento, sem o homem tocar, sem o homem ter tocado. Então, dessas ideias, nós temos a paisagem cultural e a paisagem natural que desenvolve-se dentro dessa ideia. O reconhecimento da identidade cultural. Com a contribuição da antropologia cultural, aprendemos que a cultura é, simultaneamente, criatividade e comunicação, criação coletiva e socialmente realizada, através da elaboração de elementos materiais e espirituais. Então, estamos querendo dizer que a cultura é um processo de criação e recriação dos elementos materiais e espirituais, porque fornece socialmente uma situação de elaboração, onde eu vou desenvolver uma prática cultural mediante essas ideias. Então, com a contribuição da antropologia cultural, aprendemos que a cultura é simultaneamente criatividade e comunicação, criação coletiva, que nós temos que deixar bem claro que é uma criação coletiva, então, é socialmente realizada no âmbito cultural da sua coletividade. Então, a cultura é criada por elementos coletivos que desenvolvem a prática espiritual e a prática material, certo? Então, dentro dessa ideia, desenvolve um pensamento acerca da elaboração do desenvolvimento dessa prática, que ela pode ser realizada através da elaboração de elementos materiais e espirituais e através das suas composições dentro da cultura coletiva, dentro do coletivismo, vai desenvolver uma prática cultural. O processo de socialização, olha só, o processo de socialização, de formação de identidade cultural, se dá através da vivência das relações sociais banhadas nas raízes do discurso fundante do povo, da cultura. Então, o que vai acontecer é justamente isso, o processo de socialização e de formação da identidade cultural se dá diariamente, todos os dias, eu estou vivendo o processo de socialização, estou me socializando com os indivíduos, seja na escola, seja em casa, seja na sociedade, seja na sua religião, seja no grupo social que você desenvolve contato, você está estabelecendo uma vivência compartilhada da estrutura social. Tá? Um exemplo do espaço de vivências a partir de saberes foi o terceiro Fórum de Educação Integral em Pernambuco. Participou gente de todos os lugares do Brasil, levando a sua participação dentro do fórum, contribuindo com a sua participação dentro do fórum. Então, a cultura se dá diariamente através da vivência das relações sociais. Então, essa vivência das relações sociais, lá em Pernambuco, por exemplo, foi um sul-mato-grossense, estabeleceu a sua contribuição da educação no Mato Grosso do Sul, foi um paulista, foi um paranaense, foi um sul-rio-grandense, foi um
catarinense e contribuiu com as esferas da educação lá no Fórum Integral de Pernambuco. Então, isso mostra que a vivência social está dentro de um contexto coletivo dos indivíduos, não pela condição somente única da sociedade, mas para a condição geral do elemento da própria sociedade que estabelece sua condição de educação, sua condição de ensino. Então, para poder diversificar as relações, então eu tenho que estabelecer a vivência das relações sociais. Então, a cultura, nada mais, nada menos, é essa vivência das condições sociais que vão estabelecer fora do ambiente individual, vamos estabelecer dentro do ambiente coletivo essa situação, que para desenvolver a situação da cultura, eu preciso do processo de socialização, e esse processo de socialização me conduz à vivência das relações sociais. Então, diante disso, a escola é um mecanismo de vivências das relações sociais que nós temos. Em casa, você vive também as relações sociais, assim como na sua religião, você vive também suas relações de vivências sociais. Tudo isso vai estabelecer um conjunto de ações, e esse conjunto de ações vai te aproximar cada vez mais do elemento cultura, vai estabelecer cada vez mais o elemento da prática cultural, onde você vai estar presente como base da representação, como você vai estar presente como estrutura dentro da sociedade. E o ambiente cultural a qual você vive, a qual você desenvolve suas relações, desenvolve a sua vivência social com o grupo a qual você frequenta. Seja escola, seja família, seja sociedade, seja Estado, seja religião, você vai desenvolver relações sociais dentro dessa vivência. E para falar disso, nada melhor do que estabelecimento do processo de socialização, a capacidade de você viver em grupo, ou a socialização, que já é a vivência social em um determinado grupo, a vivência que você estabelece dentro do seu grupo, dentro da sociedade a qual você pertence. E em relação a isso, o processo de socialização estabelece diretamente as suas ideias para formar e partilhar as relações sociais. Deixa eu passar aqui. Passei. Valores e normas da formação da identidade cultural. Os valores são ideias abstratas. Os valores são ideias abstratas, tá? Elas definem o que deve ser considerado verdadeiro e correto em uma cultura. Eles buscam conferir sentido e direcionar as práticas sociais. Então, os valores, que são ideias abstratas, eles definem o que nós podemos considerar como verdadeiro ou falso dentro de uma cultura. Eles definem toda a ideia que você vai desenvolver acerca dos seus costumes, acerca das suas práticas culturais. Eles buscam conferir sentido e direcionar as práticas sociais. Então, os valores sociais vão introduzir você dentro das práticas sociais do seu grupo. Então, você vai desenvolver a sua identidade cultural a partir do contato com o seu grupo. As normas sociais promovem a incorporação de valores e da cultura através do comportamento. Então, através do seu comportamento, você tem os valores culturais, você tem a cultura propriamente dita, na incorporação desses valores. Você passa por um processo de vivência cultural, e esse processo de vivência traz a você o processo de formação das identidades a qual você vai pertencer. Então, através disso, coloca-se no âmbito da cultura o desenvolvimento social do homem, o desenvolvimento das práticas sociais, que vai estabelecer a ideia. Mentalidades históricas e culturais. Nossas práticas sociais, comportamentos e hábitos são fundamentados em normas culturais. A fala, o movimento, os gestos são influenciados por fatores culturais. Seja, se você morasse em Corumbá, você ia estar falando titia, 2, 3, você ia estar falando assim, porque você seria
fruto do ambiente cultural. Os gestos são influenciados por fatores culturais. Então, a fala, principalmente a fala, o jeito de você falar, o jeito de você se comportar, os gestos que você faz, tudo isso está dentro do ambiente cultural. Tudo isso está dentro do ambiente onde você desenvolve suas práticas, suas acomodações diretas dentro da cultura. Então, valores e normas sociais de um povo mudam através do tempo, com as novas práticas sociais desenvolvidas por homens e mulheres. Criam-se mentalidades novas, tá? Criam-se mentalidades novas. Então, toda essa ideia de valores, de normas, tudo muda com o tempo, tá ok? A cultura também muda conforme o tempo. Então, vai passando o tempo e a cultura vai se adaptando a esses pormenores, se adaptando a essa ideia. Como, por exemplo, quando eu era criança, não faz muito tempo, tá? Mas quando eu era criança, a gente brincava de roda, a gente brincava de ciranda. Isso foi até meus 10 anos de idade. Hoje, uma criança com 10 anos de idade não se comporta dessa forma. Ele quer ter um celular, quer jogar o joguinho no celular, e em relação a isso, há uma mudança de comportamento, tá? Uma mudança de comportamento. Então, todo o ambiente cultural sofre mudança cultural com o passar do tempo. Então, mudam através do tempo e espaço. Tudo isso confere diretamente uma ideia de transmissão de novos valores culturais. Então, esses valores e normas mudam conforme o tempo, conforme a realidade social que os indivíduos se encontram. E por falar nisso, a trajetória do homem durante a trajetória do homem dentro da Terra vai mudando também o aspecto cultural do homem. O homem vai transformando o aspecto cultural conforme ele vai vivendo, conforme ele vai se socializando. E, mediante isso, criam-se novas mentalidades, ok? Criam-se novas mentalidades onde o homem vai desenvolvendo seus caracteres. Eu tenho certeza que você também já passou por isso. E olha que você é bem mais novo do que eu. Coisas que faziam na sua infância, hoje já as crianças se comportam de outra forma. Antes a menina brincava de boneco, os meninos brincavam de carrinho, tá ok? Então, dentro dessa ideia, muda, tem mudado o ambiente cultural, tem mudado as relações culturais. Então, isso vai dar uma ideia bem clara daquilo que o ser humano desenvolve como ideias, como estrutura de desenvolvimento, como estruturas culturais, certo? Diversidade cultural. Aí tem uma... Pois não? Então, eu não entendi o que são os valores. O senhor poderia explicar de novo? O que são o quê? Os valores e as normas. Os valores e as normas são tudo aquilo que está dentro do caráter social. Por exemplo, valores de, como eu posso dizer, de cultura, valores de sociedade, são os valores que a sociedade tem como importante, tudo aquilo que a sociedade tem como importante. As normas sociais são regras que são colocadas para os homens para poderem sobreviver num ambiente de harmonia social, certo? Os valores, então, são todos aqueles elementos que são criados pelo indivíduo para poder estabelecer um padrão de conduta. Os valores estão ligados à conduta. As normas sociais são tudo aquilo que ela cria como norma, como regra para ser seguida. Então, as normas sociais mudam com o tempo, os valores mudam com o tempo. Valores como ética, como moral, mudam conforme o tempo. Então, as normas sociais também mudam. Como, por exemplo, na minha época, não precisava de caixinha para celular, porque a gente não tinha celular. Com o tempo, isso mudou. Hoje, nós temos a caixinha do celular para guardar o celular para poder entrar em sala de aula. Então, esses valores mudaram. Novas normas são estabelecidas. Pegou a ideia? Entendeu. Valeu. Então, as normas sociais mudam. Como na minha época não existia nem celular. Quando eu fazia ensino médio, não existia nem celular. Na verdade, já existia o celular, mas não era tão difundido não era qualquer um que tinha celular. Hoje,
qualquer pessoa tem aparelho de celular, qualquer pessoa tem seu equipamento multimídia. Então, tudo isso mudou de uns anos para cá. Então, as crianças brincavam com outros brinquedos que fossem diferentes de aparelho celular, porque nós não tínhamos aparelho de celular, ainda mais no interior. Então, as normas, as regras sociais mudaram, os valores sociais também mudaram, tá? Tudo aquilo que o ser humano cria para si, para tudo mais, mudou. Mudou os valores, mudou as normas sociais, as normas são aqueles que são colocados para a gente poder seguir. Então, como norma social, nós temos a caixinha do celular, que é para colocar quando você entra na sala de aula. E se você não coloca o celular na caixinha, você pode ser advertido. Então, isso é uma prática cultural de agora que tem essa prática cultural. Mas daqui 20, 30 anos, pode ser que não exista mais essa norma, pode ser que existam outras normas no lugar. Então, para isso se desenvolve a mudança de valores, a mudança de normas sociais, certo? Entendi. Obrigado. Então, a diversidade cultural diz assim, os valores e as normas sociais variam de povos para cultura. Aquilo que eu tenho como um valor, como uma norma social, pode não ter em outro lugar, como, por exemplo, vou pegar de novo o exemplo da caixinha de celular. Aqui no colégio referencial, nós temos a caixinha de celular para você guardar enquanto você está em sala de aula. Em outros colégios que eu dou aula, eu não preciso da caixinha de celular. O aluno pode portar livremente dentro da sala de aula, contanto que não use dentro da sala de aula. Entende a ideia? Então, muda de uma sociedade para outra, de uma cultura para outra, de um grupo para outro, muda os valores e as normas sociais, mudam as regras de comportamento. Então, por isso que nós falamos que a cultura, ela é dinâmica, não existe uma cultura só para todos os indivíduos. Então, cada indivíduo, cada povo possui seu elemento cultural. Isso quer dizer a diversidade cultural, que cada povo, cada sociedade possui seus elementos, suas normas de valores que são instituídas para os seus membros seguirem, para os seus membros viverem essa ideia. Por exemplo, existem diferentes costumes entre os povos orientais e os povos ocidentais. Um exemplo, você comeria espetinho de escorpião? Não. Mas por que você não comeria? Acho que não deve ter um gostão da hora assim, não. Você não comeria espetinho de escorpião porque não faz parte da sua cultura. Agora, onde faz parte da cultura? Na China, que eles comem espetinho de escorpião, é uma condição super normal para eles. Então, para eles é normal, para nós é anormal. Então, essa ideia da diversidade cultural que vai formar os povos dentro da sociedade, que vai formar diretamente a sociedade. Então, numa mesma sociedade, os valores podem ser contraditórios. Por exemplo, em nossa sociedade, alguns grupos preferem as práticas religiosas ancestrais, enquanto outros preferem as práticas religiosas mais modernas, tá? Então, tem isso, que diferencia também a diversidade cultural. Dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo grupo cultural, pode haver valores, pode haver diferenciação entre um grupo e outro. No mais exemplificado caso das práticas religiosas ancestrais, que são aquelas estruturas mais fechadas, mais, como eu posso dizer, mais tradicionais, enquanto outros grupos têm práticas mais modernas, têm ações mais diversificadas para poder compreender a sua religião. Então, em relação a isso, nós temos esses elementos primordiais da estrutura da cultura. Tá certo? Do elemento cultura, nós temos esses elementos que fundamentam diretamente a ideia. No meu já são 15h15, 3h15. Acaba a nossa aula 3h15, é ou não é? Isso aí. Tá, então a gente para por aqui. Próxima aula a gente termina o que tem para falar de cultura, a gente termina esse elemento da cultura, certo? Desejo para vocês um abraço carinhoso, um bom feriado, porque a gente não vai se ver na segunda-feira, então um bom feriado a todos vocês, tá ok?
Beijo, um Igualmente, abraço. professor. Bom Tchau, feriado pro senhor prof. também. Bom Tchau, descanso. tchau. Abraço. Tchau, 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 Obrigada, tchau. Abraço. Abraço, Valeu, prof. valeu. Abraço. Beijão pra você, Beijo, professor. beijo. Beijo, professor. Beijo. Valeu. Bom feriado, pecado. Valeu, bom feriado para vocês. Tamo junto. Ah, ele Parece saiu. uma feira, todo mundo falando junto, você é louco. Ele é muito Sim, mano. fofinho. O Teco é lindo demais. Tecos, todos fofos. Professor perfeito. Concordo. Aula do Éder agora, né? Do Venax Extreme. Valeu. Salve, salve, minha gente, boa tarde. Salve, salve. Olá, prof, tudo bem? E aí, meus E queridos? aí, Vamos, Ed. vamos que vamos. É de gama. Bora lá, parece que atrasou o link, alguma coisa aí. Eu tava acompanhando lá no grupo. Será que deu BO? Boa tarde, Éder. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vamos lá então, minha gente. Continuando na nossa aulinha de módulo. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês do livro primeiro. Daí depois eu dou uma palhinha sobre um pouquinho mais de função modular. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, mas enquanto isso, vocês vão pegando o livro de vocês, página 227, por favor. Tá? É a apostila 3, página 227. Hum. 227. Isso, 227. Beleza. Enquanto estou abrindo aqui, pá, pra cá. Deve ser esse aqui, o 3. Isso mesmo. Então vamos lá. Primeiro ano. Matemática, aula 30/8/21. Então essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, né? Página 227. Beleza. Começamos aqui no exercício 3. Todo mundo vendo certinho? Tá, beleza. Tudo certo. Olha só o que ele está falando aqui. O volume de combustível em um reservatório varia com o tempo de acordo com a seguinte equação. E tá essa equação aqui, V de T, 8 mais módulo, esse módulo esquisito aqui, 4 menos T sobre 2. Aí essa parte aqui, ó, com T pertencente a alguma coisa aqui que tá escrito aqui, é reais, era para ter um reais aqui. Esse T pertencente a reais está falando que T pode ser qualquer número real. Tá bom. Aí ele fala em que V é o volume após T horas. Tá? É bom vocês grifarem isso daqui. V é o volume e T horas. Tá? Porque isso daqui é basicamente as instruções que você tem para resolver isso daqui. Contadas a partir de 7 horas de uma manhã. Tá. Assim pode-se afirmar que o volume de combustível presente no tanque às 12 horas. Tá bom. Então vamos pensar o seguinte. Ele quer a partir de 7 horas. Tá. Então,
ele vai contar 1 hora a partir das 7 da manhã. E ele quer o volume às 12 horas. Tá, então vamos lá, vamos fazer o V de 12. Só usar aquela expressão ali, eu vou copiar ela aqui, ó. De T é igual a 8 mais esse módulo aí de 4 menos T sobre 2. Como ele quer ali, ó, o volume presente às 12 horas, então vamos fazer o V de 12. Professor, Oi. por que não seria 5 horas? Bom, vamos lá. Deixa eu só te mostrar um negócio aqui, ó. 4 menos 12 sobre 2. Aí ficou desse jeito aqui, ó. Aqui, subiu. Aí. Então, V de 12 vai ficar aquilo ali, ó. 8 mais aquele módulo ali, ó. Módulo de 4 menos, olha só, o 2 dividido, 12 dividido por 2 vai dar 6. Aí você tem ali que o V de 12 é 8 mais esse módulo ali vai ficar o módulo de menos 2. E aí nós temos que o V de 12 é igual a 8. O módulo de menos 2 vai continuar 2, mais 2. E isso vai dar 10. Tá? Então, 10 horas, letra D. Tá. Vamos dar uma segunda lida aí. O Coisinha falou aí pra mim, por que não é 5? Então, ó, o volume após horas contadas a partir das 7 horas de uma manhã. Pode-se afirmar que o volume de combustível presente no tanque às 12 horas. Tá, o que eu pensei aqui foi o seguinte, esse T são as horas, que foi o que está acontecendo aqui. Se eu pensar, ó, fazer o mesmo raciocínio que é o que você pensou, vamos ver, vamos ter 5 horas, né, das 7. Se você pensar no 7, a partir das 7, você está pensando que o 7 seria o 0. É isso que você está pensando, né? E aí depois, contando a partir daí, teria que ser 5 horas a mais. Então, olha só. Você ficaria com isso daqui, ó. V de 5 é 8 mais esse cara aí, ó. O módulo de 4 menos 5 sobre 2. Contando a partir dos 7 sendo 0, né? E até o meio-dia dando 5 horas. Você pode ver que não, já dá para perceber que não vai ter alternativa para você marcar aqui, ó. 8 mais o módulo, aí aqui vai dar um decimal, vai ficar 8 sobre 2, vai dar 3 sobre 2 isso daqui. E aí... Professor, Hum, é só avisar que eu vou sair da aula porque eu vou tomar minha segunda dose da vacina, tá? oh, vai lá, vai na fé, vai na fé, vai na fé. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Aí, ó, tem lá que isso aqui vai dar 8 mais 1,5, que é 9,5. Né? E aí não tem essa alternativa para você marcar. Só que, vamos lá. Analisando aqui do jeito que tá essa questão, parece que ela foi adaptada, porque no meu livro aqui ela tá um pouco diferente. Parece que ela foi adaptada, mas é justamente nessa parte aqui, ó, após T horas. Eu acho que é em T horas, mas enfim, essa dá espaço para dupla interpretação isso daqui, né? Fica meio confuso. Ficou meio bem confuso isso aqui mesmo. Mas então, ó, vamos pensar assim, medindo em metros cúbicos, aí coloca assim, nesse após, coloca assim, ET em horas. Aí melhoraria essa questão. Tá? É que eu fiquei confuso porque ele falou que começa a contar a partir das 7 ele pede exatamente isso. Né? Aí a gente tem que pensar nesse detalhe aí. Então, taca-lhe pau no 12.
pensando assim, com t horas, sem contar isso daqui, pensa no t igual a 12 que resolve esse problema facilmente. Beleza. Interessante também é essa daqui, ó, a número 5. Deixa eu ver se tá igual aqui no meu aqui. Tá igual aqui. Ele para baixo. Aí temos isso aqui, ó. Então, olha só isso daqui. Considere dois objetos que estão numa mesma posição em t igual a 0. Tá, ok. A função que fornece a distância d em metros entre seus objetos é essa daqui. d de t, que é t quadrado, um módulo entre o módulo t quadrado menos 6t em módulo, em que t representa um instante de tempo em segundos. Tá, o t representa um instante de tempo, então o d vai representar a distância. Aí ele pergunta, para quais instantes de tempo a distância entre eles foi de 9 metros? Tá, então, o que você tem que fazer aí? Seu d de t segue essa função, é t quadrado menos 6t. E aí ele está falando, a distância é 9. Então, eu tenho que pegar isso daqui e igualar a 9. Então, fica assim, ó. Módulo de t quadrado menos 6t, isso é igual a 9. E aí nós temos que lembrar de como resolver isso daqui. Lembra como é que faz para eliminar esse módulo? Nós temos uma possibilidade aí, ó. Isso daqui é igual a 9, ou isso daqui é igual a menos 9. Nós temos as duas possibilidades. Tirando o módulo, fica assim, ó, com t quadrado menos 6t. Isso é igual a 9, essa é uma possibilidade, ou o t quadrado menos 6t, isso vai ser igual a menos 9. Então, aqui nós temos uma solução, aqui nós temos outra, então não tem escapatória, vamos fazer Bhaskara disso daqui. Professor, Vou chamar essa daqui de número 1, tá? E eu vou chamar aquela outra ali de número 2, só para a gente entender o que a gente está fazendo. professor, só para confirmar, não teria problema, tipo, não sei se teria problema, mas teria problema se na outra opção a gente colocasse a outra conta negativa, tipo, ficaria menos t ao quadrado mais 6t igual a 9. Ah, tá. Sem inverter aqui, ó, ao invés de inverter aqui. Isso. Tá, olha só. Se você inverter aqui, ó, a primeira você manteve igual, certo? Tudo igual. Aí se você inverter aqui, ó, você vai ficar com, aqui continua um 9. Aí, ó, menos, e aqui vira mais. Ah, é exatamente a mesma coisa que a outra. É exatamente a mesma coisa. Ah, tá. É como se você multiplicasse por menos 1 essa equação, né? Que aí fica assim, ó, t menos, e ali fica menos também. Ok? Sim. Então, dá na mesma. Tá, então vamos lá. Fazendo a primeira, t quadrado menos 6t igual a 9, você pega esse 9 e traz para a esquerda, t quadrado menos 6t menos 9 igual a 0. E aí você vai fazer uma Bhaskara aí. Vamos lá, o delta igual a b ao quadrado. Vai ficar menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, vezes c. É menos 9. Então, fazendo lá o delta, vai ficar 36 menos 4 vezes 9, 36, né? Mais 36. Isso. 36 mais 36. Então, esse delta vai dar 72. Não é um delta muito feliz, mas vamos lá, né? T é igual. Aí temos isso daqui, ó. Menos o B, que é menos 6, mais ou menos a raiz quadrada do delta,
que é 72, dividido por 2 vezes o A. Valeu. Então, isso vai dar 6, mais ou menos. Esse cara aqui, ó, raiz de 72, eu vou escrever ele como 6 raiz de 2, simplificando ele. E embaixo, dividido por 2. Simplificando todo mundo por 2, nós vamos ficar com isso daqui, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Aí o 6 dividido por 2 vai dar 3 de novo. E aí é o raiz de 2. Deixa eu pegar ele aqui. E dividido por 1. É a mesma coisa que 3 mais ou menos o 3 raiz de 2. Tá, então aqui temos duas soluções. 3 mais 3 raiz de 2 e 3 menos 3 raiz de 2. Tá. Repara o seguinte, ó, vou até colocar aqui assim, ó, o T1, que é 3 mais 3 raiz de 2, ou o T2, que é o 3 menos o 3 raiz de 2. Repara um negócio comigo. Aqui, ó, isso aqui, por mais estranho que seja, isso aqui é um número. Tá? Se você pensar aqui o raiz de 2 como 1,3, 1,2, isso aqui vai dar um número positivo, bonitinho. Esse cara aqui, ó, ele vai dar um número negativo, certo? Vai dar um número negativo. E como o problema trata-se de tempo, esse cara aqui deve ser descartado. Não podemos considerar esse coleguinha aqui. Então a gente considera só esse. Ok. Agora vamos para a outra equação. Ó. Agora vamos resolver essa equação aqui. Ó. Vamos ver o que vai dar. Então, resolvendo a outra opção, nós vamos ter lá t² menos 6t, isso é igual a menos 9. Você vai ficar com t² menos 6t mais 9 é igual a 0. E aí você vai fazer delta do mesmo jeito. Delta é igual a b² é menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. É 9. O delta aqui vai dar 36 menos 36. Então, o delta é igual a 0. Quando o delta é igual a 0, não tem problema nenhum. Você só continua a sua equação. T é igual. Vai dar menos b, que é menos 6. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, a raiz quadrada do delta, né, que é 0. Dividido por 2 vezes o a. Então, isso vai dar 6 mais ou menos 0, dividido por 2. E não muda nada, mais ou menos 0, fica 6 dividido por 2. E todo mundo sabe que dá 3. Então, nós vamos ter uma terceira opção aqui, que vai ser o T3, que vale 3. E esse aqui não tem problema nenhum, ele é positivo. Então, nós encontramos aí 3 soluções para o nosso problema. Tá? T1, T2, T3. Esse T2 aqui nós vamos descartar porque ele é negativo. E como trata-se de tempo, não tem como ser negativo. Daí ficamos como resposta ali a letra E. Isso aí. Belezinha, minha gente? De boa. Talvez tenha ficado um pouquinho de dúvida nessa simplificação aqui dessa Tranquilo. raiz. Mas isso aqui é só você fazer a decomposição em fatores primos, fazer o MMC lá e simplificar essa raiz. Essa raiz de 72 vira isso aqui, 6 raiz de 2. Tá, beleza. Aí vamos fazer uma última de equação, que vai ser a número 6, e aí eu comento um pouquinho sobre função para vocês conseguirem fazer a tarefa de hoje.
Ele resolveu não funcionar. Então, vamos para isso aqui. Então, essa daqui é a questão 6. As raízes dessa equação. Olha só como é que é essa equação. Eu tenho ali o módulo de x ao quadrado menos 5x. Isso é igual a 3x menos 6. Tá? Se isso aqui fosse um número, tá? Se isso aqui fosse um número, a gente faria isso aqui igual ao número ou isso aqui igual a menos esse número, ao oposto. Então, nós temos que fazer essas duas possibilidades também. Fica assim, ó, x² menos 5x é igual a 3x menos 6, ou o x² menos 5x, isso é igual a menos todo mundo que está ali, o 3x menos 6. Tá, vou chamar aqui um de amarelinho e o outro de verdinho. Ah, ele não deixa eu fazer isso. Então vai ser assim. E aí, esse aqui eu vou pôr de azulzinho. Então, ó, eu tenho essas duas possibilidades. Esse aqui que eu fiz de amarelinho ou esse aqui que eu fiz de verdinho. Um positivo e o outro trabalhando no negativo. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver essa equação e analisar as respostas. Tá, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Então, ó, resolvendo isso daqui. Então, resolvendo, vamos lá. Isso daqui fica assim, ó, x² menos 5x. Pega esse 3x e manda para o outro lado, menos 3x. Pega esse menos 6 e manda para o outro lado, mais 6. Isso é igual a zero. Então, nós temos aqui x² menos 8x mais 6 igual a zero. Ah, e aí nós vamos fazer Bhaskara com isso daqui, ó. Eu vou pegar esses detalhes aqui da Bhaskara, porque para eu não precisar ficar fazendo toda hora a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui o delta. Aqui, ó. Economizar um pouquinho de tempo. Eu tenho ali delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É 6. Isso vai dar 8 ao quadrado é 64. 6 vezes 4 dá 24. Aqui fica menos. Então, 64 menos 24, isso aqui vai dar 40. Pô, maravilha. Mesmo problema, deu raiz que não é exata. Tá, vamos trabalhar com isso. Então, aqui ficamos com o x vai ser menos b, é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 40 dividido por 2 vezes o a. Tá. Então, aqui vai dar 8. Essa raiz quadrada de 40, eu posso separar como 4 raiz de 10. Eu vou fazer essa conta para vocês aqui, ó, para todo mundo enxergar como é que faz. Deixa eu pegar um lápis aqui. Você tem aqui assim, ó, raiz de 40. Você pega o 40 e decompõe ele por 2. Dá 20, por 2. Dá 10, por 2. Dá 5, e por 5 dá 1. Então, tudo que tem parzinho sai da raiz, tudo que não tem fica. Então, isso aqui vai sair um 2, e isso aqui vai ficar lá, fazendo um 10. Então, vai ficar 2 raiz de 10. Tá? Então, beleza. Só mais uma vida, ó. Dividir por 2, por 2, por 2, por 5, por 1. Quem está no parzinho sai, quem não está no parzinho fica. Então, ficamos aqui com
2 raiz de 10 dividido por 2. Simplificando por 2 todo mundo, nós vamos ficar com isso daqui, ó. 8 mais ou menos 2 raiz de 10 dividido por 2. Se você dividindo 8 por 2, vai dar 4. Você dividindo isso daqui, 2 raiz de 10 por 2, vai dar 1 raiz de 10. E dividindo 2 por 2, vai dar 1. Então, ficamos só com 4 mais raiz de 10 e 4 menos raiz de 10. Então, temos um x1 aqui, que é 4 mais raiz de 10, ou o x2 é igual a 4 menos o raiz de 10. Temos que pensar na mesma ideia lá. Será que pode ser todo mundo? Vamos deixar guardadas essas informações aqui. Ó. Eu tenho 4 mais raiz de 10 e o 4 menos o raiz de 10. Vou resolver, por enquanto eu tenho essas aqui. Ó. Então vou até dar um highlight aqui. Esses caras aqui. Ó. Beleza. Agora eu vou resolver essa equação aqui. Ó. Vou ver essa equação aqui. Ó. Tá, o que vai acontecer? Você vai ter o seguinte, ó. X quadrado menos 5x igual. Esse menos vai distribuir para todo mundo. Esse menos vai mandar para cá. Esse menos vai mandar para lá. Então vai ficar menos 3x mais 6. E aí, meu povo, agora de novo é continha para resolver. X quadrado menos 5x mais 3x menos 6, isso é igual a zero. Aí você tem x quadrado menos 2x menos 3, isso é igual a zero. Aqui, para não precisar fazer Bhaskara de novo, vamos tentar fazer uma soma em produto para ver o que vai dar. Será que dá para fazer? Está parecendo que vai dar 1 e 3. Olha só. A soma é 2. O produto é menos 3. Então, você só pode ter x1 e x2. No caso, agora é x3 e x4 já, né? x3, x4. Vamos lá, como que a gente pensa nisso? Para o produto da menos 3, só pode ser 1 e 3. Tá, 1 vezes 3 dá 3. Agora tem que corrigir o sinal. Um dos dois deve ser negativo. Tá, qual dos dois vai ser negativo? Olha a soma. A soma tem que dar 2. Então, esse cara aqui, ó, tem que ser menos 1. Então, eu tenho menos 1 e 3 como possibilidades de respostas também. Agora, como que eu vou eliminar? Eu tenho 4 soluções. Será que as 4 são verdadeiras? Tá, vamos lá. Tem um detalhe que nós precisamos nos atentar. Esse cara aqui, ó, como ele é esse aqui, como ele é o resultado de um módulo, presta atenção. Esse cara aqui, ó, tem que ser positivo. O 3x menos 6 tem que ser positivo. Lembra, não faz sentido eu fazer módulo de alguma coisa igual a um número negativo. Lembra que nós falamos na aula, módulo é um tamanho, e esse tamanho não faz sentido se ele for negativo. Então, isso daqui, ó, o módulo disso deve ser positivo. Esse cara, então, deve ser positivo. Então, aí, vamos lá, vamos continuar. Note que, como é que é a expressão? 3x menos 6 3x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Não pode ser mais, não pode ser negativo. Então, nós temos que o 3x tem que ser maior ou igual do que 6. E aí, nós temos que o x tem que ser maior ou igual a 2. Aí, sim, nós conseguimos eliminar umas respostas. Vamos lá. Então, ó, analisando as respostas, nós temos aqui, ó, deixa eu até copiar todo mundo para cá.
Olha só o que nós temos aqui. x1, isso daqui. x2, isso daqui. Vou colocar ainda aqui um ou. x3 e o x4. Vamos lá. O x1 é maior do que 2? x1 é maior do que 2. 4 mais raiz de 10 é maior do que 2. O x2 é maior do que 2? Aqui eu preciso analisar. Quanto vale essa raiz de 10 aqui? Vamos fazer uma aproximação para ele. Raiz de 10, 3,4. Então, 4 menos 3,1, isso aqui vai dar 1 e alguma coisa. Então, esse cara aqui, ó, ele não serve porque não é maior do que 2. O menos 1 também não serve, porque não é maior do que 2. E aí sobrou o 3, porque o 3 é maior do que 2. Então, temos aqui, ó, solução. O que ficou como solução? Ficou ali o 4 mais a raiz de 10. E o 3. Isso aqui ficou, então, como a nossa solução. Pô, maravilha. Ele está dando 1 mais raiz de 7. O que eu errei aqui? Já que com certeza eu copiei errado a questão. Na primeira, vamos ver aqui, 3x menos 6, tá certo. Aí na segunda, menos 3x mais 6. Pode falar. Não. Passei para cá positivo, passei para cá negativo. Ah, aqui, ó. Aqui tá o meu erro. Olha só aqui. Esse coleguinha aqui, um 3 virou um 6, virou um 3. Então vamos colocar aqui 6. E vamos confiar na nossa delta aqui, então vai ser... Vou consertar isso aqui rapidão. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E isso vai dar 16, não, 4 mais 24. Então, o delta aqui vai dar 28. Vamos lá, simplificando simplificando não, fazendo aqui o x, o que nós vamos encontrar? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de 28 dividido por 2 vezes o a. Isso aqui vai ficar 2. 28 é 4 vezes 7, que é 4, que é 2 raiz de 7. Simplificando todo mundo por 2, ficaremos com 1 mais a raiz de 7. E vai dar 1 mais ou menos a raiz de 7. Consertado tudinho. Então chegamos nisso daqui. 1 mais a raiz de 7 ou 1 menos o raiz de 7. Tudo bem. Agora vamos lá, mesma análise. Vou pegar esses caras daqui e colocar lá. Aqui. 1 mais o raiz de 7. E aqui 1 menos o raiz de 7. Vamos lá. Esse aqui a gente já analisou.
esse cara aqui não serve, esse daqui serve, porque ele é maior do que 2, e esse daqui não serve, porque ele é menor do que 2. E aí aqui vai ficar com 1 mais raiz de 7. Belezinha. Vou mandar esse PDF aqui para vocês, tá? No grupo. Assim que acabar a aula, eu já mando ele lá. Quem não conseguiu copiar, pode ficar tranquilo que vai estar lá para vocês. Agora, deixa eu só comentar um negocinho sobre função. Para a gente finalizar, esse tempinho já vai ser possível a gente resolver algumas questões. Então vamos pensar aqui, ó. Função modular. Imagina que eu tenha assim, ó, um exemplo. Imagina que eu tenha uma f de x que é igual, vou colocar assim, x menos x mais 2, por exemplo. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Isso aqui é uma função afim. Vocês concordam comigo que ela é uma função afim? Né? Aham. É uma função do primeiro grau. Como que é o gráfico disso? O gráfico dela é uma reta, tá? E essa reta, naturalmente, ela vai passar para a parte de baixo. Ela tem lá assim, ó. Vou fazer aqui o desenho. Ela tem aqui assim, ó. O eixo x e o eixo y, né? X e y. E aí a função, ela vai fazer alguma coisa assim, ó. O que eu coloquei lá é f de x é menos x mais 2. Né? Olha só, ela vai passar aqui no 2 e no menos 2, descendo bonitinho aqui, ó. Vai passar no x sendo 2, é 2 e 2. Vai passar tipo aqui assim, ó. Esse seria o gráfico dessa função. Pô, tranquilo. Repara que ela tem aqui um pedaço em que ela é positiva. Um pedaço aqui em que ela é positiva. Ela tem um pedaço aqui em que ela é negativa. Tá? E vida que segue, ela é uma função normal. O que acontece se eu pegar e fazer isso daqui, ó? Vou fazer ali para o cantinho. Assim, ó. O que será que acontece se eu pegar e tacar um módulo em volta dessa função? Tipo assim, ó. Colocar Vai f espelhar? de x é igual a menos x mais 2. Olha só. Se você colocar um módulo aqui em volta, ó, o que o módulo faz? O que você tem que pensar? O que o módulo faz? Tudo que é negativo, ele transforma em positivo. E tudo que é positivo, ele deixa do jeito que está. Então, acontece o seguinte. A função é exatamente a mesma. Tá? É a mesma função. Então, o gráfico vai seguir a mesma linha de raciocínio. Tá. Só que no módulo, essa parte aqui, ó, negativa, ela não existe. Porque quando o número chega para cá e o resultado dá negativo, o fato dele estar em módulo, ela vai refletir, vai rebater para cima. Então, a função, ela vai ter essa parte aqui, ó, espelhada assim para cima, aqui assim, ó. Isso que uma função modular tem em especial, tem uma característica dela. O gráfico dela fica espelhado, fica bonitinho lá para cima. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico feito por um software, para você ver certinho como é que fica. Então, olha só. A função menos x mais 2 segue essa linha de raciocínio aqui, ó. E aí eu vou fazer a mesma função, só que agora eu vou colocar em módulo. Tá, f de x, vou usar g de x.
Olha só ali, ó. Então, como é que ficou? Deixa eu apagar a primeira, ó. A função com o módulo, ela segue a linha normal de raciocínio. A hora que ela chegou na raiz, que ela ia passar para a parte negativa, aqui, ó. Ela chegou aqui na raiz, ela ia passar para a parte negativa. Essa parte negativa, ela é rebatida. Então, ela bate e sobe. Fazendo isso daí, ó. Então, você pode enxergar que o gráfico de uma função modular sempre vai ter essa rebatida em algum lugar aí, ó. Tá ok? Agora, as coisas tendem a ficar um pouco bizarras. Imagina se você tiver uma função quadrática e tacar um módulo no meio dela. Olha só aqui, ó. Vou fazer um exemplo aqui. Vamos pensar numa x² mais 5x mais 6. Não, menos 5x. Deixa eu espalhar um pouco mais. Vamos colocar 1 e 5. Então, 6x mais 5. Melhorada. Presta bastante atenção aqui, hein? A função, eu vou até pegar ela daqui e vou jogar para lá. Ó, a função, ela pega isso daqui, ó. Essa parte toda aqui dela é negativa. Tá vendo? A parábola desce e sobe. E aí essa parte aqui dela é toda negativa. Se eu colocar um módulo ali, ó. Se eu colocar um módulo ali, o que vai acontecer com essa parte aqui que está negativa? Vai toda ela se transformar em positiva. Então a função vai continuar descendo aqui. Pá, chegou nesse valor, ela vai rebater para cima. Põe, vai ficar assim, ó. E aí daqui ela segue a linha de raciocínio normal dela. Então vocês vão ver que interessante que é que acontece com essa função. Olha só. Tá vendo? A função normalzinha aqui desce, depois sobe. A parte negativa dela aqui no miolo. Então se eu pegar e tacar um módulo na expressão, esse aqui, então. Ó. Oi? Olha só. Eu vou colocar as duas aqui para vocês enxergarem. Ela vai descer, bater aqui na raiz e quicar para cima, ó. Pum, e vai subir de novo. Ó. Bonitinho. E isso acontece com quaisquer função. Por exemplo, só para finalizar a aula de hoje, nós temos uma função bem bizarra, que é a seno de x. Vocês vão, o que quer que isso seja isso, vocês vão estudar isso. É essa função, ó. Ela segue essa linha de raciocínio, ó. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. O que será que vai acontecer se eu colocar um módulo nisso daqui, hein? Todas essas partes que estão aqui para baixo do eixo X vai ficar tudo rebatido para cima. É a mesma figura, só vai ficar distorcida, vai virar um pouco para cima. Então fica assim, ó. Olha só que bizarro. Módulo. Seno. X. Olha lá, ó. Tudo que está para baixo, ela passaria aqui assim, ó. De baixo para cima, ela rebateu. Então ficou assim, ó. Pum, pum, pum. E aí, vida que segue. Assim, o resto da vida. Tá? Galera, na tarefa de hoje, eu coloquei uns exercícios de gráficozinhos assim, igual eu fiz agora, para você identificar a função, identificar qual que poderia ser o gráfico dela. Tá? Bem tranquilinho de se fazer. Para na próxima aula a gente fazer mais alguns exemplos e continuar com a função. Belezinha, minha gente? Beleza. Valeu, professor. Aquele abraço, pessoal. Tchau, professor. Valeu, professor. Falou.
É. Alessandro. Ah!